Diz assim, Provérbios 6:27. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Vou ler de novo, uma pergunta. Fala assim: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? E na hora que isso bateu no meu coração, foi meio que tipo... foi uma facada assim no meio do peito, porque a gente sempre que a gente lê fogo na Bíblia assim, já vem assim, Espírito Santo, na hora acende 3, 4 luzinhas. E vem essa pergunta assim: será que tem como eu viver uma vida com o Espírito Santo sem que isso transpareça, sem que as pessoas ao meu redor vejam? Porque como ele fala ali, não tem como a gente carregar fogo. Pensa você pegar brasa, você pegar uma fogueira no colo e carregar por aí, e depois você vai estar normal. No mínimo você vai estar com as manchinhas de carvão, no mínimo você vai queimar a mão. Alguma coisa vai estar diferente de você. Não tem como você carregar fogo e não se queimar. E essa pergunta que Deus me fez, eu sou muito introspectivo, eu sou muito autoanalisador, e eu fico me perguntando, cara, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, por que eu não estou incendiado? Por que eu não estou queimado? Sabe, é muito comum no inverno aqui em Curitiba, é frio demais. Então a gente vê na igreja o pessoal já fica mais agasalhado, mais fechadinho, mais... às vezes nem vem, fica em casa nas cobertas. Então, por que a gente tem esse costume assim de deixar a gente se esfriar? Como o Luiz comentou no louvor, às vezes a gente vem no culto e fica mais olhando para o nosso colega para ver como é que tá a coisa, ou a gente fica esperando, sei lá, o Luiz tocar aquela música que a gente gosta. Por que a gente está tão focado no ambiente que está ao nosso redor, para daí a gente queimar, do que simplesmente a gente pegar e queimar mesmo e mudar o ambiente? Cara, eu lembro de uma pregação que o próprio Kleber fez, acho que mês passado, há pouco tempo atrás, sobre ser sal e ser luz. E é exatamente isso, cara. Não tem como a gente ser sal sem fazer a diferença. Não tem como a gente ser luz e não mudar o ambiente. A gente vê cada vez mais no nosso dia a dia, são várias notícias, são várias informações que chegam na gente de como as coisas estão ficando, a coisa está ficando preta. Está cada vez mais complicado, o mundo está cada vez se perdendo mais, está cada vez ficando... A gente só vê problema, é guerra, é pandemia, é pai matando filho, filho matando pai. E cara, Deus já sabia de tudo isso, não foi à toa que Ele colocou a gente nesse ano, não foi à toa que Ele colocou a gente para passar 2022. Sabe, Deus é soberano. A gente nunca para pensar nessas coisas, mas às vezes a gente para e pensa assim: por que eu nasci em 97? Por que eu sou um millennial? Por que eu sou... não sei nem se é esse o nome. Mas por que, sei lá... por que eu nasci no ano que eu nasci? Por que eu nasci num tempo que tinha celular? Por que eu nasci num tempo que tinha internet? E, cara, Deus tem um propósito para todas as coisas. Se Ele colocou a gente nesse período é porque Ele queria que a gente passasse por isso. Tem uma passagem... acho que é até minha tela do celular, está em 2 Pedro 1:3, fala assim, que Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E cara, é exatamente isso assim, a gente muitas vezes, não sei, acho que pelo nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente vê Ele, a gente está sempre pedindo coisas para Deus, como se fosse Gideão querendo provar assim, tipo, ah, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Se é para acontecer isso, então faz isso. Se tu quer que eu faça isso, me dá um sinal. E cara, não que isso seja errado, faz parte. A gente realmente precisa construir um relacionamento com Deus, criar confiança nele, provar a Deus, como fala lá na oferta e no dízimo. A gente precisa aprender a provar Deus, a saborear Deus. Mas a gente não pode viver uma vida que dependa de circunstâncias para fluir em Deus. A gente não precisa de uma vida que... se tudo der certo eu tô com Deus, se tudo der errado não. Na verdade é o contrário, né? Se tudo dá certo eu vivo a minha vida, se tudo tá dando errado é que a gente corre para Deus, né?
E cara, Deus não é tipo um amuleto assim pra você usar nas horas que você tá passando perrengue. Deus não é tipo uma cerejinha do bolo assim pra fazer a sua vida um pouco melhor. Eu vi um exemplo que o Douglas do Jesus Cop ele deu, que às vezes a gente considera Deus como uma sobremesa assim, como tipo, nossa, eu comi tudo que eu queria e aí tem lá um bolo me esperando no final, e Deus é um bolo assim, que é uma coisa que é gostosa, tem hora certa para comer, mas não é o meu alimento fundamental, não é o que me supre. E cara, não é que Deus não seja bom igual um bolo, pelo contrário, Ele é muito bom, mas eu acredito que a ideia de Deus é ter um relacionamento profundo com a gente. Deus, Ele não quer ser um coleguinha de fim de semana, Ele não quer ser um parceiro de rolê, Ele não quer ser alguém que, sei lá, você só chama Ele para te dar aula antes da prova. Ele não quer ser alguém que você chama Ele, tô com uma dúvida aqui, vem me ajudar. Não, Ele quer realmente, tipo, viver com você, Ele quer ser o seu melhor amigo, sabe? Tem várias passagens na Bíblia, eu não lembro onde é que tá, depois vocês procuram e vão ler a Bíblia, é muito bom. Fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes da gente. E cara, eu não acho que é um ciúminho de amigo, assim, tipo, nossa, por que a minha amiga tá lá falando com aquela invejosa? Não, eu acredito que aqui, como fala, o Espírito Santo, ele é um fogo, ele é um amor ardente. Paulo vai falar, não é Paulo, é o escritor de Hebreus, ele fala lá em Hebreus que Deus, ele é um fogo consumidor. Ele não é um foguinho que esquenta assim, ele não é um foguinho que cozinha, mas ele é um fogo tão forte que ele consome as coisas, tipo, não sobra nada, sabe? E às vezes a gente espera de Deus que Ele melhore a nossa vida, que Ele seja um upgrade, que Ele seja né? Faz um André 2.0, faz um André alguém que fala mais, alguém que fala melhor, faz o André alguém que canta melhor, faz o André alguém que tem um emprego melhor. E não, cara, Jesus, Ele quer te consumir por inteiro, Ele quer acabar com o André para que ele cresça. É literalmente isso que Ele fala, pra gente ser consumido. Quando a gente vai fazer uma metáfora, né, uma sombra do Antigo Testamento, que o sacerdote, ele precisava levar a lenha ao altar, e agora nós como sacerdotes, né, nesse caso, Deus não quer que a gente traga coisas para o culto, Ele não quer que a gente traga dinheiro, Ele não quer que a gente traga, sei lá, comida, tudo isso é bom, mas o que Deus quer é que a gente se traga para o culto e se coloque sobre o altar como uma lenha, para a gente queimar, para a gente ser consumido. E de novo, eu volto para a pergunta: pode alguém carregar fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Tem como eu estar sendo consumido pelo Espírito Santo? Tem como eu estar sendo queimado, com meu coração em chamas, apaixonado por Jesus, e eu continuar o mesmo? Eu continuar fazendo as mesmas coisas? Tem como eu estar pegando fogo? Imagina o Dedé aqui pegando fogo, literalmente, e o pessoal em volta de mim ficar parado? Vocês iam deixar eu pegar fogo? Pensa ali a Juju, tipo, dá um problema no... Misericórdia, tô brincando. Se dá um problema ali na tomada, começa a pegar fogo ali. Não tem como todo mundo ficar tipo, olha lá, ó, pegando fogo. Meu, que chato. Ou, ainda bem, tem que queimar mesmo. Brincadeira. Tchau. Mas é sobre isso, sabe? Sobre como a gente está deixando os ambientes esfriar a gente, como a gente está deixando as circunstâncias esfriarem a gente. Porque querendo ou não, a gente é humano, a gente acaba passando por sofrimentos, passando por situações. A gente ainda está em obras, né? Estamos em obras.
estamos sendo edificados em crescimento. E eu queria ler lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. Ele fala assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Aqui, quando ele está falando desse véu, Paulo está falando... Depois vocês leiam lá 2 Coríntios 3 inteiro, que é muito bom. Mas ele está fazendo uma comparação entre a nova aliança com Cristo e a aliança de Moisés com Deus. Moisés, ele era um homem que ele era conhecido como o amigo de Deus, porque ele foi, acho que, o único que viu Deus face a face. E toda vez que ele se encontrava com Deus e ele via Deus, o rosto de Moisés brilhava. As pessoas olhavam para Moisés e o rosto do Moisés estava brilhando. Só que de tempos em tempos, assim, depois de um tempo, aquele brilho do rosto começava a ir apagando. E aí Moisés, ele era obrigado a colocar uma máscara, um véu, para o pessoal não ver se estava brilhando ou se não estava brilhando. Porque se o rosto de Moisés estivesse brilhando, ele estava com mais moral, né? Tipo, olha lá, o rosto do cara está brilhando, meu. E aí, se o rosto do cara estava normal, não, só Moisés aí. E aí Deus me colocou isso no meu coração, assim, também, que tipo, mais uma dúvida, né? Não vou trazer solução para isso. Mas, será que eu estou deixando o meu rosto descoberto? Ou será que eu venho para a igreja e coloco um véu? Será que eu coloco uma máscara e falo, não, tá tudo certo, sou bom mesmo, tá tudo dando certo lá em casa? Ou, sei lá, eu vejo meu irmão lá passando um sufoco e eu falo, bem feito, ele é pecador e eu não sou, eu sou bom. Será que a gente coloca uma máscara às vezes de eu não preciso disso, ou uma máscara de eu não preciso de Deus agora, ou sei lá, às vezes põe uma máscara de eu não sou bom o suficiente para fazer isso, e Deus quer que você vá lá e faça, e você fala, não Deus, eu não sei se eu aguento, sabe? Mas aqui, como Paulo fala, é sobre chegar diante de Deus com o rosto descoberto. É sobre você ter confiança de que Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus abriu a porta, Ele é um caminho para que você chegue até a presença de Deus e seja iluminado pela presença dEle. E quando você tem um encontro com essa presença lá no seu quarto secreto, lendo a Bíblia, orando, jejuando, você é transformado. Você é edificado, você é construído. Mas eu digo para vocês, não é fácil. Às vezes a gente deixa se levar, às vezes a gente... não, Deus, hoje estou cansado, amanhã eu oro. Estava conversando com o Kleber essa semana, que... quando você pega um livro, ou vê um filme, ou assiste uma série, geralmente, para você gostar daquilo, eles se baseiam em duas coisas para fazer você gostar ou não de uma série. Eles trabalham, uma coisa é que você tem que gostar do que está lá, você se vê naquilo, se reconhece naquele filme, naquele livro, naquela série, ou você não tem o que está lá, mas você quer muito. Então, por exemplo, assim, Harry Potter. O pessoal gosta do Harry Potter. Todo mundo tem aquele quesinho de órfão, de meus pais me abandonaram, de tadinho de mim, eu sou um pobre rapaz, que ninguém me valoriza na minha casa, meus tios que estão cuidando de mim não me amam.
eles tratam melhor o meu primo do que eu, sabe? E aí vai crescendo o livro, e daí você percebe que o Harry Potter, ele vira um cara que tem poderes e consegue... Uau, e daí ele é o personagem principal que, vai mudar o mundo. Aí ele chega num outro mundo, lá no mundo dos bruxos lá. O Harry Potter é o cara que não... Ou sei lá, Friends. Série muito legal, tá lá, os amiguinhos e tal. Quem não quer ter amigo? Isso é o que te pega, assim. Você se vê naquilo, você reconhece algo que faz parte, mas também você reconhece algo que você não tem e quer muito. Por exemplo, amizades. Eu e o Luiz. Quando eu olho pro Luiz, eu vejo eu mesmo. Tem muita coisa que eu vejo no Luiz que eu lembro de mim uns anos atrás. Quando eu era mais novo, eu também tocava guitarra. Eu também sou todo estilosão, bonitão, gato. Eu gosto de andar estiloso. A gente tem cabeça dura. Quando briga. A gente é muito convicto das nossas decisões. A gente não larga o osso tão fácil. Mas também tem muitas coisas que o Luiz tem que eu não tenho. E que eu acredito que Deus me colocou na vida dele e ele na minha para que eu possa aprender com ele, né? E assim a gente vai construindo o nosso relacionamento. Só que daí eu me pergunto, cara. Está escrito lá em Gênesis que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se tem alguém que a gente é parecido, é Deus. E tem uma outra passagem em algum lugar que eu não vou lembrar agora, mas fala que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? É que quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós tínhamos a mesma glória que Deus. Nós tínhamos convivência com Deus. E pelo pecado de Adão e pelo nosso próprio pecado, nós perdemos essa glória, essa oportunidade de estar no mesmo patamar que Deus, né? Então tá aí, ao mesmo tempo que nós somos iguais a Deus, nós temos uma coisa que só Deus pode nos dar e nós só vamos encontrar nele, que é essa glória que vai nos transformando de glória em glória. Eu vou. E aí de novo isso me cortou o coração, porque se realmente Deus é tão fundamental na minha vida, a ponto de Ele me conhece de forma íntima, sabe o que eu preciso e pode mudar, pode me dar o que eu preciso, mas ainda assim eu não estou completamente apaixonado por Ele, a ponto de ser consumido, a ponto de chegar num lugar e as pessoas olharem e falar: meu Deus, o André está pegando fogo. Ou olhar e falar assim: meu Deus, cadê o André? Já queimou inteiro. Passagem lá na Bíblia que fala assim, que é: não os embriagueis com o vinho, mas enchem-se do Espírito Santo. Acho engraçado de fazer uma associação de vinho e Espírito Santo, né? Mas eu acho que a intenção é não só se embriagar com vinho, mas tantas coisas que a gente tem se embriagado, que a gente tem perdido os nossos sentidos, sabe? Em nenhum lugar está escrito na Bíblia, tipo assim, não pode beber. Mas está escrito muito claro que a gente não pode se embriagar. Que é você perder os seus sentidos. Você perder seu equilíbrio, você perder a sua visão, você não escutar direito. E claro, acho que essa é a ideia. Não tem como a gente ter um relacionamento com alguém se você não está prestando atenção. Não tem como eu criar um relacionamento se eu não escuto a outra pessoa, se eu não vejo ela, se eu não entendo o que ela está falando.
Então, como eu falei, acho que nessa noite eu não tenho assim um ensino novo, não tenho uma explicação, eu não tenho uma palavra de conforto, mas eu tenho um anseio muito forte assim de que o Espírito Santo nos pegue de jeito ainda, e com a graça de Deus a gente consiga ver a glória de Deus novamente, a gente consiga ter um encontro real e verdadeiro com Deus a ponto de caírem escamas dos nossos olhos e a gente volte a enxergar com clareza, sabe? Como o Luiz falou no louvor, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai ser consumido, vai ser trocado por algo novo. Mas ainda assim a gente tem olhos tão voltados, tão fixos em coisas que são desimportantes, tipo a nossa faculdade, o nosso emprego, né? Se a gente for comparar com a eternidade, cara, o que é isso? O que é um carro novo se eu tenho Jesus, cara? Não vou nem precisar andar de carro lá na eternidade. Nada contra você, Luiz, venda seus carros. Que Deus te abençoe, venda muitos carros. Mas se a gente for olhar para Cristo, cara, Deus é tão maior que tudo isso, sabe? Eu tava lembrando uma passagem hoje, cara, Paulo levou uma surra, mas uma surra. Ele tava pregando numa cidade lá, aí veio gente de outra cidade pra agitar a galera naquela cidade e bater nele. Aí espancaram o Paulo, arrastaram o Paulo pra fora da cidade, achando que ele tava morto. Aí quando foram lá ver Paulo, Paulo levantou, limpou, chegou, dormiu, no outro dia foi pra outra cidade pregar de novo. Cara, eu fico pensando, se eu tomasse uma surra dessa, eu largava Deus na hora. Então, é sobre isso, sabe? É mais sobre gerar essa inquietação dentro de vocês também. É uma coisa que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo, que é só uma pergunta, não é uma resposta, não é uma solução. Eu acho que Ele quer que eu busque um pouco mais até encontrar.